Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por China Gate, Minimal Club, OneBeat, Sigam, Wake, PayPal. Muito bem, estamos aqui com mais um episódio do nosso Varejo Cast Tendências e Pendências dessa semana para você. Primeira semana de dezembro no ar, pós Black Friday. Saudações, Frederico Alecrim, esteve fora esses últimos dias, 45 dias, é isso, meu amigo, no total? É isso aí, meu amigo Caio Camargo, que bom vê-lo de novo, que bom estar no nosso país de novo, depois de 45 dias em 3 países diferentes. Um deles você estava comigo, em Portugal, nós estivemos lá no Web Summit. Antes eu estava em Orlando lá com o Customer Experience e acabei de chegar sexta-feira bem ali pertinho ali do futuro, a China. E a China não é só o futuro porque a gente está 13 horas atrás deles, mas eles vão agora passar do ano 4021 para 4022, enquanto a gente ainda está nos 2024. Esse é o segredo. Muito bem, que bom estar com nós. Que agradecendo, né, o Yannis ali, que ele brinca que é o Fred Alecrim da Shopee. Eu odeio quando ele fala dessa forma, dessa maneira pejorativa. Ele desceu da nave-mãe aqui, ajudando aqui a gente aqui, fazendo apoio aqui. Foi bacana demais, hein? Fantástico, Yannis. Inclusive, viu, cara, eu vi os episódios lá da China e mandou muito, Yannis mandou muito. É sensacional. Obrigado, Yannis, aí pela participação aí, preenchendo esse espaço aí com meu amigo Caio Camargo. E só corrigindo o dado que eu acabei, na verdade a China não está no 4022, ele vai para o 4722, alguns anos a mais no futuro, né, meu amigo? Deu 500 anos no Brasil. Ano que vem é o ano da serpente por lá, meu amigo. Muito bem. Ô Fred, inclusive desses episódios aqui com o Yannis, naquela velha e boa história que nossa audiência já conhece, quem escuta o Varejo Cast sabe sempre antes, né? Um dos episódios que a gente fez foi trazendo todo o compilado aí de informações para Black Friday, né? Na semana da Black Friday ali, todos os indicadores positivos e deu bom ali. A gente viu Black Friday, acabou de sair, deu match. Acabou de sair notícia quentinha pelo Valor Econômico, Adriana Matos ali, todos os indicadores ali superaram as expectativas de Black Friday, venda boa no digital, venda boa no varejo físico, né? Alguns dados aqui... Que bom, aqui... né, Caio? Que bom, né? O varejo precisava disso, né, cara? O varejo precisava desse fôlego aqui, por mais que seja desconto, por mais que seja mais reduzida, mas esse ânimo no final do ano ali de vendas tava precisando, né, meu amigo? Perfeito. E às vezes, né, Caio, o consumidor ele não compra só o que tá naquele desconto, ele tá ali naquele embalo, tá buscando uma coisa, acaba encontrando outra que não necessariamente faz parte daquele pacote do Black Friday também, então ali também tem outros elementos, né? Mas falando de números, Caio, que foi muito bom, e tem um elemento aí, né, que todas as reportagens trazem que é muito importante, que desde 2019 não acontecia, que é o 13º salário sair um pouquinho antes, né? Então, Exato. Isso acaba que você tem uma boa promoção e o pessoal tá com dinheiro no bolso, logo isso também ajuda bastante. Inclusive, isso já deveria ser, né, meio que um combinado entre governo e comércio, você não acha? Eu acho, e inclusive essa história que você está falando de já que eu tenho um dinheirinho sobrando, então bora investir, bora comprar, tem tudo a ver com uma tendência que a gente falava do tal do Girl Math, né, cara? Exatamente. Não é o dinheiro sobrando que você achou tal, mas é o dinheiro que tá mais, já que tá aqui o dinheiro, bora gastar. E tem tudo a ver a história de uma tendência de mercado com o nosso episódio de hoje, certo, meu amigo? Certíssimo. Hoje é o nosso último episódio inédito do ano, né, Caio? E a gente vai trazer aí um pouquinho do que a gente falou, e não é um episódio de retrospectiva, muito pelo contrário. Na verdade, a gente vai relembrar tendências importantes faladas em 2024 e que continuam sendo apostas, né? Continuam sendo coisas interessantes a você olhar e poder... Ou não, faz suspeito. Vamos fazer suspeito. Ou não, tem que explicar. Ou não, exato, nem todas, exatamente. Nós vamos falar sobre isso, fica ligado. E só para deixar... Poxa, mas o último episódio do ano nós vamos ficar sem Varejo Cast até o ano que vem? De maneira alguma, jamais faríamos isso com você, querido ouvinte, com você, querida ouvinte do Varejo Cast. Você vai ficar aí com alguns reacts, eu e o Caio, vamos gravar aí algumas reações nossas a apostas que a gente fez de 23 para 24 e de 24 para 25, então se liga porque vai ser muito bom. Nosso amigo Yannis vai preparar aí uma curadoria do melhor que a gente falou, 23 para 24, 24 para 25, com as nossas reações já a partir de quinta-feira. E aí, o nosso último episódio desses de Reacts
vai ser o dia 7 de janeiro, é uma terça-feira, porque a partir do dia 9, que é uma quinta, já estaremos em Nova York, eu e Caio Camargo e eu, ou seja, nós dois, o Varejo Cast completo lá em Nova York, com toda a nossa mega power, ultra, super estrutura. Quantos equipamentos, quantos containers a gente está levando esse ano, Caio? Eu não sei, eu não contabilizei ainda o porte do avião que estamos levando este ano. Eu ainda não vi se é um Boeing, o que é que está carregando nossos equipamentos. Eu sei que a gente contratou o Bruce Dickinson para dirigir o avião. Eu ia dizer isso agora. Pô, a gente vai usar o avião do Iron Maiden, né? Que a gente estava conversando com o Bruce, porque inclusive ele vai estar aqui em dezembro, fazendo na volta, um show. A gente falou, já que você tá vindo pro Brasil, na volta já leva pra gente lá. Exatamente. E a gente vai sair, sabe de que horas? Diga. 2 minutes to midnight. Muito bem, eu sabia que ia vir essa, mas deixei, eu faço uma boa escada pra você, Frederico. Se liga então, tá? Tem episódios bacanas ali vindo ainda, uma retrospectiva, e importante lembrar, né? Ao longo desse ano, a gente não parou em nenhum momento, não parou em nenhuma semana, toda semana, pelo menos 2 episódios, tem semana com 3, 4 episódios numa mesma semana, de acordo com o evento, né? Então só de tendências ali, tem pelo menos ali 45 a 50 tendências de mercado que trouxemos pra vocês, fora as notícias, fora as entrevistas. Acho que inclusive vale a gente levantar quantas notícias, quantas entrevistas, quantas tendências nós trouxemos esse ano, depois a gente finaliza, né? Aliás, na trend, não dá para ser triste esse ano, sendo que tal, como tá rolando na internet essas tendências, certo, meu amigo? Certo, e lembrar, né? Então, a partir do dia 9, nosso primeiro episódio já em Nova York, onde a gente vai cobrir mais uma vez, meu 10º, eu não me lembro, depois vou ver se é o 15º ou 16º ano, na NRF, nós vamos estar lá, então você já sabe da nossa cobertura, com muito detalhe, com muito bom humor, trazendo o melhor da maior feira de varejo do mundo, com as suas tendências, também o que a gente vai ver de loja. A gente preparou um material super bacana, então fica ligado aí também, porque vai ser épico mais este ano aí, junto com meu querido e competente amigo Caio Camargo, em Nova York, diretamente aqui para vocês. Fred, a gente pegou aqui um episódio lá que a gente tinha por volta, acho que foi fevereiro, comecinho de março, pós esse boom da NRF e os pós e tudo mais, quando começa a sentar poeira do que vai acontecer, a gente cravou num episódio lá as 12 tendências para o ano de 2024. 12 temas que foram levantados em Nova York e também nas discussões que estavam acontecendo no mercado, e ao longo disso, inclusive, a gente tratou isso em alguns episódios isolados do Varejo Cast, alguns desses termos, mas a gente vai trazer aqui os 12 temas que a gente trouxe aqui pra gente discutir se tá valendo ou não, se funcionou ou não, se deu esse barulho ou não pra você, certo, meu amigo? Certo, e só lembrar, todo episódio das terças, que é o Tendências e Pendências, que é um material mais profundo, trazendo algo que, lembrando uma tendência dentro do nosso conceito, algo que pode virar uma realidade para os negócios, mudando a forma que o cliente compra ou o comportamento de consumo, alterando a forma também que a empresa trabalha em algum aspecto, é um período de 0 a 5 anos. Né? Então essa é onde uma tendência ela pode surgir e se comprovar uma realidade, ou a gente vê que foi só uma modinha ou fad, né? Como diz o americano. Né? Então esses episódios todos se transformaram em um material maravilhoso. Cada episódio aí foi feito todo o material com como você entende aquela tendência, como você pode implementar para você treinar o seu time, para você treinar a sua liderança. Isso está no nosso Notion. E quem tem acesso ao Notion é quem está lá no nosso grupo do WhatsApp. Então acesse isso daí, porque é um material sensacional, onde você vai poder manter a sua empresa sempre contemporânea, sempre respondendo aí às necessidades do mercado, com um plano de ação super legal desenvolvido aqui pela turma do Varejo Cast. Muito bem, vamos lá começar a nossa primeira tendência que a gente falou, foi o DINK, Double Income No Kids, ou seja, casais ali que não tinham a opção, assim, desejaram não ter filhos, né, optaram por não ter filhos, e por isso, inclusive, era um segmento interessante pelo per capita do casal. Uma vez que não tem filhos, sobra mais dinheiro para você gastar com entretenimento, com alimentação, com outras coisas e tudo mais. Inclusive tem o Dink WOD, Double Income No Kids with a Dog, com um cachorro nessa história toda, certo, meu amigo? Dink WOD Dink, cara, tá valendo ainda, Fred? Sim, eu continuo apostando nessa tendência. Tenho percebido muito isso por onde tenho andado, não só aqui, hein, Caio? Por exemplo, a China está tendo incentivo para que as pessoas tenham filhos, porque é necessário, o país está envelhecido e precisa. Então, assim, lá o incentivo não está funcionando muito bem, esse incentivo. E a gente está vendo, tanto aqui nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto aqui no Brasil, as pessoas
principalmente impulsionado aí pelas gerações Y e Z, preferindo não ter filhos para ter padrão de vida melhor, já que o custo no mundo todo está mais alto, o custo de vida, né? Então eu continuo apostando, e isso, né, acaba influenciando vários segmentos, não só o segmento de pets, por causa dessa variação, o Eva Dog, mas podia ser o App, né, o Eva Pet, que existem vários pets aí, ramo imobiliário, porque com menos filhos você tem necessidade de apartamentos e casas menores, carros, ou seja, você que está nos ouvindo, veja o seu segmento, mas assim, para mim continua aposta e vai impactar vários segmentos, porque é um comportamento, lembra do Doug Stephens que a gente falou lá no pré-pandemia, a maneira que as pessoas vivem não é reflexo dos negócios, os negócios é que são reflexo da vida das pessoas, e é isso que a gente está vendo, é importante. Eu te pergunto, Caio Camargo, para você, Deanquad, continua? Continua o mesmo motivo que você explicou muito bem, não precisa nem adicionar muita coisa, é aquilo que a gente fala, né, cara? E também tem não é só a questão do casal, né, que tem essa questão, mas as pessoas estão demorando mais para decidirem as suas vidas, decidirem quais carreiras elas desejam, sair da casa dos pais, né, ter autonomia. Isso a gente vai falando, então, assim, se tem um impacto de sociedade que é global, é que essa questão que nos anos 70, por exemplo, né, uma mulher que se não tivesse 20 anos, não tivesse casado, já era tia, se o cara não tivesse 20 anos, já não tivesse casado, também já era um cara que estava decidido na vida. Então, essa história mudou. Hoje, 30, 35 anos, ainda está meio decidindo o que vai fazer da vida e tal, embora todas as críticas que tenha sobre esse modelo, que as pessoas possam ter sobre esses modelos, esses estilos de vida, tá? Mas o fato é que isso tem esticado esta conversa ainda tal, e aí cria esses novos modelos ali. As pessoas se sentem inseguras de colocar uma criança no mundo, não só pela questão do mundo que a gente vive, mas inclusive pelo capital, pelo impacto financeiro. Então, mais do que possível que isso ainda continue ainda um bom tempo, e vale a pena o mercado estar de olho aqui com essa galera, sim, com certeza, meu amigo. O segundo tema que a gente falou, e foi falado muito também em vários episódios, porque a gente começou a reforçar muito isso quando a gente começou a desbravar o Brooklyn, meu amigo Caio, e a gente viu o quanto várias empresas investiam em comunidade. Quando a gente falou em comunidade, eu falei lá em 2007, aliás, 2006, na minha primeira NRF, o Don Tapscott tinha falado que uma empresa sem uma comunidade, uma empresa sem futuro promissor. A questão agora, Caio Camargo, meu amigo, você acha que comunidade continua ou já foi? Não, total. Eu acho que não dá pra ter uma marca sem ter uma comunidade hoje, né, cara? Então hoje não tem jeito, tem que estar envolto nessa história. As comunidades, embora elas levam tempo pra você construir uma comunidade, não é alguma coisa da noite pro dia, rápido, né, como seguidores numa rede social. Uma comunidade não significa seguidores de uma rede social. É importante dizer isso e frisar isso para você. Não quer dizer que você tenha lá 100 mil seguidores no teu Instagram, você não tem uma comunidade. Comunidades são pessoas que estão engajadas, conversando com você, articulando com você. Por exemplo, uma marca esportiva que tem esportistas, atletas ali, amadores ou profissionais que se relacionam, ela conversa, tem eventos, tem coisas. Então, estão preocupados além do produto, tal, pode ser a questão da saúde, alimentação, exercício. Então, isso é um contexto de comunidade. Eu me lembro que você falou de pandemia, né, cara? Eu me lembro aquele Weight Watchers, Vigilantes do Peso. Foi uma das marcas que explodiu na época da pandemia. Obviamente que as pessoas trancadas em casa estavam se alimentando, pouco exercício, estavam ganhando peso. Mas o grande negócio deles, porque era um negócio criado com base em reuniões presenciais. As pessoas do Weight Watchers, os Vigilantes do Peso, se reuniam nos locais, né, desses encontros para conversar, e esse era o modelo de negócio. Quando isso veio a pandemia, eles criaram uma comunidade digital, que foi um benchmark, né? Foi um exemplo para muitas marcas começar a ter essa construção de comunidade também de uma maneira escalonável, certo, meu amigo? Certo. Para mim também, vai continuar. Eu acho que assim como a experiência do cliente, é uma coisa que é transversal e necessária em qualquer tipo de negócio. Então, seja ele uma imobiliária, uma loja de varejo, quem conseguir construir uma comunidade ao redor de sua marca vai ter muito mais futuro do que aqueles que não conseguirem. Você evolui da transação para transformação, e conexão vai fazer toda a diferença para as marcas, Caio. Está com dificuldades para planejar as escalas da sua equipe? Com o WFO você cria escalas personalizadas e organiza tarefas conforme a rotina e a demanda da sua empresa. Nossa solução ajusta a força de trabalho de acordo com o fluxo de operações, garantindo que sua equipe esteja sempre onde é mais necessário.
Para saber mais, procure o WFO nas redes sociais e veja como ele pode transformar a gestão de equipes. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados. Confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. A Wake é uma empresa de tecnologia que ajuda varejo e indústria com soluções digitais integradas para toda a jornada de consumo. Temos 3 unidades de negócio: e-commerce de alta performance, experiências comportamentais com dados adicionáveis e influenciadores com mais de 10 anos de dados. Marcas como Shop Together, Stanley, Via Veneto, Riachuelo e Marisa já pensaram grande e escolheram a Wake. E você, tá esperando o que para levar o seu negócio além? Clica no link da descrição. Muito bem, próximo termo nosso, IA empática, cara. IA empática, que a gente falava de inteligência artificial, da criação dela. O ano passado a gente ficou ainda numa conversa já em janeiro em Nova York de não é mais sobre a inteligência artificial e sobre os resultados dela. E muito se falava sobre a humanização da inteligência artificial, né? Vou jogar a bola pra você, depois eu tenho um argumento pra fazer, mas eu queria saber a tua opinião, cara. Inteligência artificial empática, cara. Tá no hype? Cara, tá no hype, mas vou te falar uma coisa, Caio Camargo. A gente lá no Web Summit só tinha IA, né, cara? Falando IA. Aí, logo depois eu vou pra China. Os caras não falam IA na China, cara, porque já tá tudo tão dentro dos produtos e serviços que eles oferecem que já é realidade. Então, assim, a gente tá muito atrasado em relação a esses temas, esses debates e diálogos que estão acontecendo aqui. Porque, por exemplo, você pega um carro autônomo lá, tem IA. Se você pega chama um produto que é entregue no drone, ou seja, na palma da mão, ou seja, todas essas tecnologias que a gente vê aí, que eu pude testar lá na China, a IA tá ali e ninguém conversa mais sobre IA isso, IA aquilo, ou seja, se não é empática, não vai ser boa, né? Se não tem IA, vai ter menos inteligência. Então isso já é uma coisa já normal e não se fala sobre IA como um assunto à parte, que é uma coisa que você falou muito aqui, que a IA daqui a pouco vai ser como a internet, ninguém fala mais, só se usa. Só que, no meu ponto de vista, na China isso já aconteceu, e aqui a gente ainda está tendo essas discussões e que nos surpreendeu
a quantidade de palestras, painéis sobre IA, ainda naquele que é chamado o maior evento de tecnologia do mundo, que é o Web Summit. NRF esse ano, com certeza absoluta. Talvez não seja 50%, que é o que a gente viu no Web Summit, cara, mas seja uns 20, 25, factualmente falando, provavelmente ali pelos termos, pelos títulos que a gente já vê nessa história. O fato é que é uma transversal. Mas cada vez mais eu vejo, inclusive acho que o título da Kate que tive esse ano tem muito do valor humano em cima da IA. E a coisa que eu defendi ao longo do ano inteiro em workshop e tudo mais, né? Que inteligência artificial, cara, qual que é a melhor? O pessoal fica falando tal nessa história. Fala assim, é igual, sei lá, você me perguntar qual que é o calçado pra correr na rua. Primeiro que cada um gosta de uma marca diferente. Tem igual de Nike, tem um que é Adidas, outro Mizuno, né? Fato. Só que é o seguinte, você pode escolher o melhor sapato do mundo, cara. O sapato não corre sozinho por você, né? Então assim, então o sapato não vai fazer essa corrida melhor sozinho por você. Depende de você, depende do fator humano. Tá? Então a gente está muito esperando que as IAs sejam empáticas e cada vez mais similares aos humanos na sua história, quando na verdade o grande valor está dentro da gente. A gente tem que começar a aprender a linguagem da IA, entender ela e conversar com ela, esquecer que ela tem que ser uma linguagem muito mais adequada. Inclusive, o plus dessa conversa do IA empática, que eu acho que é o aditivo, o adicional, que vai vir muito forte o ano que vem, já está acontecendo, já estão na mão das grandes empresas, isso ainda vai chegar da maneira democrática, são os agentes de IA. Sim. Que é quando você tem as empresas com departamentos, com diversas IAs de bandeira independente, representando papéis distintos nas empresas. Hoje a gente, quando faz um prompt lá, fala como um gerente de marketing pense nisso, né? Daqui a pouco você vai ter outra empresa, você vai lançar um produto, o gerente de marketing feito por IA, o gerente financeiro feito por IA, o gerente comercial vai articular isso na tua empresa para o lançamento desse produto, sem você precisar fazer muito prompt, sem precisar botar muito dedo. Então hoje a gente está num caminho. Isso vai acontecer rápido, mas isso é conversa para pós-NF ano que vem. Mas acho que vai ser evolução nesse tema, certo, meu amigo? Certo, Caio. E assim, mais uma vez, sabe, a gente não deveria estar estressando esse assunto, no meu ponto de vista, porque isso é a base, né? Qualquer tecnologia que não tiver como fonte e pós o ser humano, ou seja, o início e o fim não for o ser humano, vai ser difícil. E eu lembro que a gente já fala disso já há um tempo, por exemplo, na programação, né, no desenvolvimento, do quanto muita coisa que foi desenvolvida de software exclui ao invés de incluir, dependendo de quem está codando, de quem está escrevendo o código, né? Então, por isso que a gente defende tanto diversidade. Então, se tiver ali a diversidade, se tiver os olhares diversos, se tiver o pensamento genuíno em resolver a vida das pessoas, já é empática, certo? Já nasce empática. E o que a gente está discutindo, na verdade, de IA ser empática, são problemas, na verdade, do ser humano e não da IA. São problemas sociais, são problemas culturais, são problemas nossos, né, que a gente acaba levando para a IA, para o código, para tudo que é tecnologia. Faz sentido? Faz. Próximo tema nosso é Thrift e Dupe. Dois temas que a gente falou bastante aqui, né, cara? Tem muito a ver aqui com a imitação, o jovem usando as questões da cópia, né? A gente fala pirataria num jargão mais fácil, né, meu amigo? Mas ali, Thrift e Dupe, cara, tá valendo ainda? Cara, tá, e acho que ainda vai valer enquanto a economia mundial ou economias tiverem com problemas, ou seja, alta inflação, custo alto. Isso é uma alternativa que o consumidor tem para poder ter acesso àquilo que ele quer. Então, você tem aí o thrift, né, que é o economia, as lojas de desconto, as economias, você economizar. Eu acho que isso continua muito forte. Acho que tem até um viés que é a economia circular, né, que não à toa marcas como Cresci e Perdi, Peça Rara, Enjoei, cresceram. Acho que tem esse viés aí do thrift, né, do economizar. E por outro lado, a gente tem aí o dupe, que é a questão dos falsificados, né, das cópias, e também acho que continua valendo, porque tem marcas que não têm orçamento para ter desenvolvimento de produtos. Eles vão olhar ali o que está acontecendo e vão trazer as suas réplicas, as suas apostas, e isso continua no mercado para mim e para você. Cara, pra mim eu acho que pode ter a ver com economia e aspiracional das pessoas, mas acho que a questão dessa sociedade do aspiracional, da ostentação lá, que foi moda do funk e tudo mais naquela época, mas tem que haver também com essa moda efêmera demais hoje, das coisas serem, o tal do drop, que ficou famoso, né? Então, assim, são vários drops, o drop que é aquele lançamento fechado, inclusive na moda, né? Hoje a gente tá vendo
vendo, conversando com algumas marcas muito da cápsula, né? Da cápsula. Então não é mais, antes era primavera, verão, outono, inverno. Hoje tem tipo 20 cápsulas no ano que as empresas estão lançando, com menos produtos e muito mais lançamentos, por uma velocidade. Então acho que essa também questão da velocidade, da pessoa estar antenada. Imagina uma pessoa que tem dificuldade de compra, tem um aspiracional alto, né? Não vamos dizer se isso é certo ou errado ou não, tá gastando muito dinheiro com isso ou não, mas o fato é que ela, para manter hypada, para manter antenada, ela tem que fazer muito mais compras no ano do que faria tradicionalmente. Antes eu comprava uma coisa pro inverno, uma coisa pro verão. Agora tem que comprar uma roupa nova a cada 2, 3 meses por conta da moda que tá acontecendo, a cada 1, 2 meses. Então ela acaba indo para outros caminhos ali, subterfúgios, como a falsificação, porque vai passar rápido também, né, cara? Então comprou um tênis lá de lançamento de um artista XPTO com assinatura total, daqui 2, 3 meses ninguém mais tá falando daquele tênis, mas naquele momento aquele cara do aspiracional quer usar aquele tênis lá. Faz certo, Camilo? É isso, certo. E tem mais só um último ponto em relação a isso, que é, por exemplo, principalmente impulsionado para a geração Z, que é o motivo para comprar o que ele compra, ou seja, como muitas vezes a geração ela quer tirar apenas uma selfie, quer aparecer com uma determinada roupa na selfie, então você compra roupas mais baratas ou falsificadas ou primeira linha, seja lá o que for, uma inspiração, às vezes não é nem que ela é falsificada, é porque tem marcas que se inspiram em outros modelos, do mesmo jeito que perfumes também, mas são mais baratos, então você compra aquele produto porque você quer tirar uma foto, porque você quer ir para um evento, e aí depois ela vai lá e alimenta a enjoei, a peça rara, né? E faz a moda circular. Então também tem muito isso da intenção, né? Do motivo por trás. Um outro tema que a gente falou muito e que foi o grande destaque da NRF 2024, eu pergunto para você acha que virou, ainda é uma tendência, vai realmente impactar o varejo como um todo? Eu estou falando de Retail Media, meu amigo. Vamos lá, há controvérsias, em parte. Inclusive você tem opiniões que eu concordo sobre, será que não foi uma empacotada e deram um nome para algo que já existia aí, Caio Camargo? A gente já falou sobre isso, acho que vale nossa audiência escutar a explicação maior sobre isso, assim. Sim, o Retail Media, da maneira como as empresas estão olhando para isso como um canal de comunicação, que o investimento vai sair da televisão aberta ou de outros canais, vai cada vez mais para o mundo do varejo, que os grandes varejistas vão se tornar cada vez mais um canal de mídia, que a indústria está interessada nisso, buscando sellout, isso é inegável. Isso já é presente, né? Isso já é quase uma pendência das marcas grandes que não entenderam isso. A grande questão nessa história é que a questão da resposta, a questão do sellout, a questão de ter os painéis, não para ficar vendendo anúncio, mas para fazer alguma coisa a mais, para de fato funcionar como um canal de integração, resposta, de vendas, entendimento e tal, esse ainda a gente está engatinhando. Até porque para que isso aconteça, precisa estar amplamente instalado, pulverizado, para que vire uma rede de alguma coisa tal. Tem algumas empresas trabalhando bem isso no país, começando esse start, ainda para uma marca ou outra é interessante, mas a marca tá vendo, você vê hoje assim, um case de sucesso no Carrefour, uma Magazine Luiza, assim, dentro das lojas fazendo alguma coisa nesse sentido, né? Hospitais, mas ela vendendo anúncio ainda, sabe? Ainda no modelo antigo, do ter uma televisão lá e vender anúncio em cima disso. A gente tem movimento. A própria Globo comprou uma empresa numa linha dessa de retail media para começar a investir nesse mercado. Então, isso está acontecendo. Ainda não é o que vai ser o retail media de fato, tá? Mas é um começo, cara. A gente tá caminhos de implantação isso. Estamos no setup da conversa ainda. Outro tema aqui que foi legal pra caramba quando a gente trouxe a economia da solidão, doutor Alecrim. Me diga aqui, economia da solidão. Primeiro eu explico o termo e vamos lá, tá valendo ainda? Tá valendo, eu acho que principalmente aqui no nosso país a gente está deixando de ser um país jovem para ser um país mais envelhecido, então funciona demais, isso já acontece nos Estados Unidos, isso acontece na China, ou seja, as pessoas vão envelhecendo, à medida que elas vão envelhecendo, algumas vão ficando viúvas, outras pessoas, os filhos já saíram de casa, e aí você tem aquele momento da solidão, de estar sozinho. Então, esse momento de estar sozinho precisa ser preenchido de alguma maneira. E aí, muitas empresas estão desenvolvendo produtos, serviços, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos a gente visitou aí duas empresas que eles chamam de senior living, né? Que é aquelas casas, ambientes para receber essas pessoas que moram sozinhas, condomínios.
exatamente, com todo cuidado. Tipos de segurança, de alerta médico, de assistência. Maravilhosa. E lá tem todas as atividades, desde jogo de bingo, a carteado, ao almoço coletivo com os colegas que estão na mesma situação. Ou seja, isso tende a crescer, como também outros tipos de produtos e serviços que ajudem a diminuir essa solidão dessa parcela da população. Então eu continuo apostando, acho que isso só tende a crescer e acho que já é uma realidade. E você, meu amigo? Cara, acho que sim, eu não vou complementar este tema específico, vou até trazer uma outra dessas tendências discutíveis, porque de um lado, a gente pode olhar para as pessoas que já estão mais numa questão de menos independência psicológica, motora, precisa de um certo assistência, um cuidado extra, mas dentro desse conceito aí, uma certa assistência, mas desse conceito da solidão, as pessoas têm um segundo mercado que a gente fala aqui, que é o Silver Market, cara. Perfeito. Que é o Silver Market, que é um mercado que aí é um outro caminho. São as pessoas que já estão... Engraçado, né? Eu tô com 47 anos, você tá com 51, a gente já é o Silver Market. A gente não se sente Silver Market ainda. Mas 5 mais já é considerado Silver Market, né? 50 mais é considerado Silver Market. E isso é uma coisa que a gente nunca se vê, né, tão apto ou melhor nas nossas... capacidades cognitivas ou de execução, de operação, daquilo que a gente se propõe a fazer na vida, nunca se sentiu tão mais qualificado, e tem muita gente nesse mundo que tá se redescobrindo, né, cara? Tá investindo em viagem, investindo em saúde, em bem-estar, isso cria um novo mercado, ou seja, um mercado cada vez mais alto. Igual a gente falou do jovem que tá demorando, a pessoa dos 50 a mais tá estendendo a curva também. Faz sentido, meu amigo? Faz total sentido, eu tô contigo nessa. Acho que também é uma tendência, né? Porque isso tem a ver com essa virada da idade média da população, principalmente aqui no Brasil. Porque nos outros países isso já é uma realidade já há um tempo. Então, você olha por um lado, e adorei que você trouxe já esse ponto do Silver Market, porque a economia da solidão é uma coisa, o Silver Market é outra coisa, né? E eles podem até se encontrar em algum momento. Mas... a idade é a mesma, às vezes bate, mas situações de vida diferentes. Exatamente, então eu tô contigo nessa. Muito bem, Caio Camargo, então você falou 2 em 1 aí, faz todo sentido, a economia da solidão com o Silver Market. Tem outra também que pode colar aí junto, isso é uma tendência de comportamento muito mais dos jovens, tá? Que é o YOLO, You Only Live Once, ou seja, você só vive uma vez. E aí, o YOLO? A turma aí tá... Porque um dos comportamentos do YOLO é vou gastar, vou viajar, porque a gente só vive uma vez. Mas a gente já leu por aí, Caio Camargo, que essa geração Z já começou a fazer investimentos também, pensando no futuro. E aí, o YOLO flopou? Eu acho que ainda não flopou. Até por ter uma questão de economia, educação financeira, né, cara? Que o YOLO parece que é um sentimento de YOLO, mas é que a pessoa não sabe juntar. Então, se bate mais dinheiro, acabamos de passar aqui o Black Friday que a gente falou, né? Um dos impactos positivos do Black Friday é que o 13º caiu antes do Black Friday. Então, assim, e o Only Live Once, cara. O dinheiro bateu na veia, cara. Então, assim, acho que isso ainda vai perdurar, né? Tem uma questão aqui, fato, mas é o que você falou, é o dado que a gente tá vendo, inclusive, a Alpha, que tá vindo atrás na esteira, depois antes, né, do Z, tá vindo, vai ser a próxima geração dessa história toda a chegar. A próxima geração mimimi, né? Ela já tá chegando com desejos mais alicerçados do que a geração Z. Então, assim, muda um pouco esse sentido. E a gente brincou. No Live Once, o Silver Market também tá lá, cara. Já tô no final da carreira aqui, bora aproveitar o que eu tenho de resto. Então, vou viajar, vou curtir a vida, quero fazer diferente, né, cara? Então, isso eu acho que é uma tendência de mercado interessante. A gente já via isso como comportamento, a gente fala, olha, o jovem de 18 anos já não quer mais ganhar um carro como sonho da família, quer viajar no mundo, quer uma viagem de intercâmbio, quer viajar, pegar um mochilão, né? Então, isso já tem a ver com esse YOLO, esse sentimento, e isso eu acho que perdura. Pra você, cara, perdura ainda? Perdura, tô contigo. Eu acho que tem muito do que a gente já fala há bastante tempo, né? Da mudança de comportamento do possuir para o usufruir. Ou seja, ao invés de comprar um produto, eu compro uma experiência, uma viagem, um show, né? Muitas pessoas, eu prefiro ir para o show do Iron Maiden, do encerramento do Sepultura, turnê do final do Sepultura, ou Linkin Park agora, que teve 2 shows lotados em São Paulo. Eu prefiro isso muitas vezes, né? As pessoas preferem isso do que comprar alguma coisa. Então, essa é a questão. Eu só não bati do Linkin Park, eu quase fiz a trinca que você falou, cara. Iron Maiden agora, o outro foi lá, só não fiz a trinca. Sepultura, inclusive, você foi 2 vezes, né? Foi 2 vezes, só não fiz a trinca, só por pouco.
próxima, tudo a ver com você que tá lá na China, lá, cara. TikTok Economy, cara, bombando cada vez mais essa história. Como é que tá, cara? O que você tá vendo? Continua bombando essa história? Tá faltando pra mim, na minha ideia, e aí acho que você pode opinar melhor do que eu. Só tá faltando live commerce no TikTok, né, cara? Pra explodir esse negócio, isso. Certo? Eu tô contigo, você falou aí pra mim a chave que vai abrir essa caixa aí, depois que abrir aqui no Brasil, meu amigo, porque a gente é muito parecido com o chinês nesse aspecto, a gente consome muita mídia, e lá 1 bilhão de pessoas tem celular, né, cara? Então você imagina assim, né, uma população de 1 bilhão e 400 milhões, 1 bilhão tem celular. E aí, com isso, todo mundo tá ali, tá digitalizado, e então é um consumo absurdo, um número assim absurdo de consumo de live commerce, de streams, de vendas ao vivo. E pra gente, pra destravar isso aí, abrir essa porta, que vai ser absurdo, porque eu acho que vai dar condições ao pequeno negócio, ao profissional autônomo, de impulsionando lá o dinheirinho dele, o dinheiro, o capital, vou impulsionar uma live que eu vou fazer no TikTok, então ele vai poder chegar para várias pessoas e não como é hoje, através de plataformas que são caríssimas e tal, que só tem acesso a grandes empresas. Então a gente vai ter aí o TikTok Shop, que chegou nos Estados Unidos agora no segundo semestre, em breve vai chegar aqui, e eu acho que só falta isso para a TikTok Economy ser ainda maior do que ela já é, porque ela já influencia muito através de suas hashtags, e como a gente falou aqui, que a geração Z não pesquisa mais no Google e sim no próprio TikTok. Então já existe a economia na TikTok Economy, ela é muito forte, mas quando chegar o TikTok Shop, meu amigo, aí o negócio vai ser no outro falar metáfora, a gente fala uma metáfora TikTok Shop, mas é óbvio, na esteira todas elas vão ter alguma coisa assim. O Instagram não vai perder tempo, sei lá, a Amazon já tem essa ferramenta nos Estados Unidos, ainda não abriu aqui. Por enquanto, aqui a Shopee para os seus vendedores, você consegue. E quando a gente está falando isso, você pode dizer assim, mas já tem um monte de gente vendendo ao vivo no Instagram. Não é a mesma coisa. O que acontece lá fora com essas plataformas, TikTok, Amazon, é que a própria plataforma faz tudo. Então, você está assistindo a live, eu e Caio aqui, eu estou falando desse óculos. Aí você diz assim, esse óculos custa tanto. Aí você vai lá, clica na tela e a logística já está toda pronta, vai chegar para você. Não tem esse negócio de mandar um link, mandar um Pix, comprovar que você pagou. Não, é como se você estivesse comprando no marketplace que você está acostumado a comprar, só que você vai dar um clique numa tela, numa live de alguém que está num parque, no centro da cidade, vendendo um quadro que ele pintou, por exemplo. Olha o potencial. Até porque desde épocas de pandemia eu venho falando, olha, até porque se eu fosse assistir numa plataforma alguma coisa, tinha que ir para um outro lugar para terminar essa compra, Botini ou Medalhão Persa já fazem isso há décadas, né? Botini quando tinha o Shoptime lá, compre, você assistia na televisão, um negócio que era ao vivo, e você tinha que telefonar por um lugar ou entrar lá num negócio para comprar com o teu cartão de crédito, igual o Medalhão Persa lá que passa na madrugada com os relógios, os anéis e tudo mais. Persa. Uma coisa, já assistiu Medalhão Persa? Já comprou alguma coisa no Medalhão Persa, cara? Nada com uma boa insônia de vez em quando, né, cara? Pra você, de repente, estar zapeando os canais e passa aquilo na frente. Não comprei nada nunca. Mas é o fato, né, cara? É o fato que live commerce a vida tem. Agora, aquilo que a gente sempre fala, pro pequenininho, Fred, enquanto não tiver, faz. O que eu acho que vai ser a grande moeda dessa história é que, estando numa plataforma TikTok e-commerce, por exemplo, tá? O produto vai ser o novo conteúdo. Então as pessoas que vão estar assistindo e comprando, elas vão alimentar, vai crescer os perfis, então isso vai impulsionar o perfil. Então as marcas vão entrar nessa história também como uma ferramenta para conquistar mais seguidores, para criar novas comunidades. Né? Já tem um monte de gente que faz isso no TikTok, por exemplo, ele anuncia vendendo no marketplace lá do Shopee, com link e tal, tudo. Então isso vai fazer um giro diferente, criar uma nova economia, uma nova potencialização de novos influenciadores nesse caminho. Então isso para as marcas, principalmente as pequenas, vai ser muito interessante. Vamos observar que vai ser legal. E isso é muito bacana que você falou, viu, Caio? Porque eu tô contigo e surge um novo personagem que eu dei o nome de Vreamer, que é o vendedor streamer. São duas características que vão se colar. É o cara que é o streamer que usa lá o Twitch para ficar fazendo reacts e comentários, ao de vendas. Então o vendedor, ele vai precisar desenvolver essa habilidade, porque vai ser muito importante. E não só para esses autônomos. Por exemplo, o Vreamer, eu vi muito agora na China, marcas, lojas, e não esperam apenas o cliente vir até a loja. Não tem cliente na loja, tem um mini estúdio, Caio, dentro da loja. E aí o cara vai lá, pega o produto, abre a live de dentro da loja e começa a vender. Então, assim, imagina com isso começar a acontecer aqui no Brasil. Então, para mim, o que eu estou chamando de a nova era de vendas ao vivo vai ser o grande
a grande tendência para os próximos anos. Já misturei aqui, já dei uma aposta para o ano que vem. Não é essa, porque é o que a gente tá falando, se tá permanecendo ou se tá amplificando, igual da IA que a gente falou dos agentes e tal, o negócio vai evoluir de alguma forma. Permacrise, cara. Permacrise mantém, né, cara? O mundo cada vez mais complexo, digital, conectado, quer dizer que tudo ao mesmo tempo agora, uma tempestade que nunca passa, né? Essa sensação de permacrise, ou de permacrise a Kantar que nomeia como permacrise, WGSN fala como policrise e permacrise, exatamente a mesma coisa, certo, meu amigo? Certíssimo, né? Então, e isso já vem desde 2023, né? Foi a primeira vez que a gente ouviu esse termo, continuou 2024, e eu tô contigo, continuo apostando que vai continuar, porque o nosso mundo, ele não vive sem uma crise. São várias crises geradas por vários motivos, não só econômicos, mas a gente está vivendo agora muita crise gerada por questões climáticas. Está sendo muito comum isso cada vez mais. Café, cacau, entre outros ali, por exemplo. Exato. Então o varejista, o produtor, o cara da indústria, o cara do serviço, tem que ficar ligado nisso, tem que ter seus planos B e C, porque em algum momento aquilo que ele vende, ele não vai ter acesso a uma matéria-prima, não vai ter acesso a... Por exemplo, não vai ter as pessoas naquele dia porque elas não puderam sair de casa porque a enchente não deixou, coisas desse tipo, né? Fora também economia e outras coisas. Fora a guerra e outros conflitos que acabam também atrapalhando, né? Lembra que a gente falava dos 3 Cs, né? Covid, conflito, clima, né? Os 3 Cs que atrapalharam, mudaram a era da abundância, né? Tá como a Kate Anquetil da GDR fala lá. Ô Caio, a gente tem 2 temas pra gente finalizar. Eu vou puxar aqui o penúltimo, que é o moral injury, ou a doença moral. Esse tema, cara, me pegou muito, assim, porque é uma coisa que a gente tá vendo. Eu acho que ainda vai acontecer por muito tempo. E a Andrea Bell, quando trouxe esse tema, ela traz também uma coisa que elucida pra gente alguns dos motivos pelos quais as pessoas também estão passando por problemas de saúde mental. A doença moral, ela é uma nova epidemia, segundo ela, e ela acontece muito quando a gente está trabalhando ou fazendo coisas que confrontam, que vão de encontro aos nossos valores morais. E muitas vezes, por questão econômica, por questão de não ter outra opção, a gente precisa fazer algo que fere moralmente a gente, e isso acaba impactando na nossa alma e na nossa mente. Então, acho que, infelizmente, uma pequena parcela apenas da população pode escolher onde quer trabalhar e no que quer trabalhar. E aí, quando eu não posso escolher, a tendência é que a doença moral ela surja, porque eu tô trabalhando ou fazendo algo porque eu preciso e não simplesmente eu escolher aquilo, né? Então, eu acho que isso continua valendo, cara. E você? Continua sem dúvida. Tem evoluções dessa história, tem um monte de questão que tá vendo, inclusive acho que Nova York vai ter um monte de coisa que quando chegar lá em Nova York nós vamos falar de algumas coisas em cima desse tema que estão acontecendo. O último tema nosso, aí tá aqui um tema que eu acredito que eu acho que é o dessa lista, é o único que eu tenho minhas ressalvas. Eu vou ver o que você acha aqui, mas eu tenho minhas ressalvas aqui. Consumer Guardianship. Vamos lá, primeiro explicando, Fred, o que nós estamos falando de Consumer Guardianship? Quem trouxe isso aqui também foi a Kate Anquetil lá da GDR, também ela trouxe em Nova York esse tema, certo, meu amigo? Cara, adorei esse tema também. Isso quer dizer que ao comprar um produto, você acaba virando guardião daquele produto, você vai cuidando dele, porque em algum momento você vai repassar ele, seja vendendo, seja doando, então você cuida daquele produto. Né? Então, por isso o guardianship, ou seja, você deixa de ser um usuário do produto e você passa a ser um guardião do produto. Você não consome uma escala contínua, né? Na verdade é um ciclo contínuo de produto, né, cara? Dentro da economia circular, ele faz parte do conceito de você ter um conceito contínuo de posse, de propriedade, que vai ser passado para outra pessoa, outra geração e por aí vai, né? Que vem exatamente contrário, no sentido contrário do que seria o usual, que é você usar o produto até ele não existir mais, ou seja, eu uso até acabar. Então, na verdade, agora é você cuidar do produto. E aí, nesse caso, Caio Camargo, com o que vem acontecendo no mundo, eu acredito que isso é necessário, né? Eu sei que aqui eu acho que vai ter a primeira divergência, nossa, inclusive, meu amigo Yannis, prepara você Yannis. Vamos lá. Treta no Varejo Cast, Fred e Caio Camargo divergem. Vamos lá, bora lá. Vamos lá. Mas o corte, Fred, eu não sei se eu vou concordar com você, não. Então, o que acontece, cara? Eu acho que, por mais que as pessoas possam não dar um valor a isso, elas vão cuidar mais dos produtos, porque vender um produto é uma nova fonte de receita, né? Você ir numa marca e poder
trocar por outros produtos, ou você fazer uma doação, né, a busca daquele karma free, né, ou seja, de todo mundo quer ir para o céu. Então, eu acredito que isso vai ser levado em consideração, não pelos aspectos que a gente via do ESG, isso a gente viu que vem perdendo força, né, infelizmente, no momento que a gente mais precisa, mas, por outro lado, a gente sabe o quanto isso é caro ainda manter na estrutura de uma empresa, mas, no meu ponto de vista, ainda vale, né, e ainda vai ser necessário, não porque as pessoas querem, mas porque elas vão precisar. Cara, eu não discordo de você, só que eu tenho uma vírgula no teu Virgule. Eu acredito que sim. Quando a gente falar das pessoas que estão dentro dessa esfera que você está falando, de se tornar uma receita, eu acho que sim, as pessoas vão cuidar mais, não vão usar até gastar, entendeu? Então, um tênis, uma roupa, principalmente uma roupa infantil, que nem eu cresci perdido de conhece, então as pessoas vão usar com certo cuidado, pensando em trocar por um outro bem lá na frente. Sim, na primeira cadeia, no primeiro elo dessa cadeia, eu acho que funciona. Mas eu acho que no segundo elo ele se perde. Por isso que eu acho que esse guardianship, ele se perde no segundo elo. Então, assim, mas quando a pessoa compra já o usado. Quando a pessoa já compra o usado, eu acredito que este valor de manter o produto, eu acho que ele se perde. Isso é muito mais um feeling do que um dado, tá? Mas acho que assim, acho que muito assim, no primeiro valor, acho que muita gente vai comprar um tênis, meio na mole, fala, depois eu repasso, depois eu revendo no brechó e compro outra coisa, mas a partir do momento que a pessoa comprar um produto no brechó, no segunda mão, ou como é que a gente fala, o pre-loved, eu acho que talvez a gente perca um pouquinho deste valor do guardião. Quando é usado, o produto ele se perca um pouquinho, porque as pessoas já pensam que já foi bem usado, pode usar, gastar, ou que também não vai perdurar tanto mais, porque já foi usado bastante e tal. Uma hipótese, não existe dado sobre isso, mas é um raciocínio que eu vejo, às vezes, as pessoas comentando e tal. Eu acho que faz sentido, eu vou só abrir um parêntese aqui, né? Depois da sua vírgula, eu vou colocar um parêntese aqui. Nossos professores e professoras de português estão muito felizes, né, com esse momento gramatical aqui no Varejo Cast, né? Mas eu vou abrir só um parênteses, né? Quando eu falo sobre essa questão do Consumer Guardianship, eu não estou falando nem que é por propósito, por ideologia, né? Que é o que a gente esperava, assim. Mas é por necessidade, né? Grana, ou seja, grana. Grana. Então, assim, esse é o motivo não é uma grana que... tão necessária, mas é uma grana inteligente. Do cara falar assim, eu comprei um tênis, cara, puxa, um tênis que é meio de moda, é de uma cor meio esquisita, não vou gostar tanto. Tá. A hora que o cara vê o tênis, tá, antes ele doava o tênis. Ou talvez até vendia. Usava até gastar. Mas eu não gostava tanto. Hoje ele vai pensar, não vou tomar cuidado um pouquinho, porque eu posso repassar e comprar um outro negócio mais legal pra mim lá na frente e tal. Então, é isso aí. Acho que tem isso. Mas no usado eu acho que é outra conversa. Talvez, só porque a gente falou modelo tênis, talvez algumas coisas como tênis que a gente sabe que são relíquias, tem coleção, tem data, tem um monte de coisa ali envolto nesse mercado de sneakers, né? Os sneakerheads, né? Como eles se chamam. É outra conversa. Tem outras coisas também, de uns kidults aí, tipo você também. Que exato. Todas as coleções aí e tal, né? Então também tem isso. Muito bem. Então assim a gente encerra esse episódio, que se tornou um episódio especial. Você deve ter percebido que a gente passou dos nossos 30 minutos usuais. Você vai ter que correr mais na esteira. Você vai ter que correr mais na esteira hoje para escutar a gente. Exatamente. Ou fazer 2 dias e acompanha a gente, mas é porque era necessário a gente passar por todas essas apostas. Diz aí se você concorda com o que a gente falou, com o que a gente disse que continua, o que a gente disse que não continua. Onde é que você concordou, onde é que você discorda? Deixa o seu comentário aí nas suas redes sociais, marca a gente, que vai ser muito legal continuar esse diálogo sobre esse episódio. Agradecer também, né, Caio Camargo, os nossos apoiadores estiveram com a gente esse ano todo, né? Então não deixa também de clicar aqui, o Yanni já botou no descritivo, todos os nossos apoiadores, obrigado por estarem com a gente, fazer essa mensagem chegar a tanta gente, e a gente conta com vocês em 2025. Eu desejo uma virada de ano maravilhosa, um 2025 com muita saúde, com muita segurança e com muita prosperidade para você, seus próximos, seus negócios. E a gente vai continuar aqui sempre trabalhando e melhorando para que a gente possa ajudar a fortalecer o nosso varejo. É isso aí, Caio Camargo, meu amigo, muito obrigado por mais esse ano também. Bom demais estar com você, seja online, seja presencialmente. Eu quero dizer que a sua presença, meu amigo Caio, é um presente na minha vida.
muito obrigado pela amizade, pela parceria, meu velho. Tamo junto, 2025 nos aguarde. Eu que agradeço a nossa audiência querida aqui. O Fred já colocou o nosso salve pra você aí num ótimo ano e ó, não acabou não. Segue aí a gente aqui escutando os episódios até o final ali. Vamos acompanhar você na tua jornada de esteira, trânsito, trabalho, o que você tiver. Deixa eu lá abrir a mão de estar com você não ao longo dessa jornada, tá bom? E não esquece, a partir de janeiro, você já sabe, a gente bate lá os top 20, top 10 ali do varejo, falando pra você sempre tudo que vai acontecer no maior e mais importante evento de varejo do mundo. Acompanha a gente lá e bora lá. Até mais. Valeu! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.